Meio ambiente. O Proconv determinou a adição de álcool à gasolina para quê? Bom, a gente sabe que a gasolina que a gente utiliza no Brasil não é pura. Ela tem uma porcentagem de etanol ali que vem aumentando periodicamente. Toda vez que o Proconv pensa assim, a gente precisa colocar mais álcool na gasolina para alguma coisa. Para quê? Por que que o Proconv faz isso? E é a resposta aqui da nossa questão. Para quem não sabe, e para quem sabe também, tá? Proconv significa Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos. Programa Controle Veículos, ó, Proconv, Programa de Controle dos Veículos quanto à poluição do ar, tá? Poluição do ar. Proconv, não se esqueça, tá? Então, o Proconv determinou a adição. Você coloca gasolina, coloca etanol nessa gasolina aí para quê? Para aumentar o rendimento do combustível? Não é. Para economizar derivados de petróleo, é a gasolina? Não é. Para dar vazão à produção de álcool, ou seja, para estimular a produção de álcool no Brasil? Não é. Para diminuir a emissão de poluentes? Essa é a resposta. Por quê? Porque o álcool polui menos que a gasolina. Então, quando você adiciona álcool à gasolina, você tem uma mistura ali menos poluente do que se fosse gasolina pura. Ah, professor, mas isso aí tem os efeitos colaterais, tem os contras disso aí. Eu sei que tem, tudo na vida tem. Mas o Proconv entende que adicionando álcool à gasolina, você vai ter aí uma menor emissão de poluentes e isso é bom para o meio ambiente, por isso a gente é obrigado a usar essa gasolina não pura, ela é misturada com etanol. Professor, não seria melhor, então, estimular somente a utilização de álcool ou etanol ao invés da gasolina? Sim, mas entraria outras questões comerciais aí, né? Isso não seria bom para as finanças do país. Mais um aí de primeiros socorros. O que não se deve fazer em um sinistro de trânsito? Ó, não deve fazer. Presta atenção que a questão está pedindo aquela que não deve fazer. Fugir do local para evitar o flagrante. Ô, gente, isso é omitir socorro, né? Isso aqui é crime, cara. Isso não dá, não. Aí, se você poderia responder ali pela causa do acidente e as vítimas, você vai responder pela omissão também. Então, isso aqui a gente não deve fazer. Não deve. Eu estou procurando aquela que não deve fazer. Letra A. Serve como resposta. Vamos ver a letra B. Somente socorrer quando for você o causador do sinistro, ou causador do acidente. Então, quer dizer que se outra pessoa causou o acidente e fugiu, você chegou e viu, você não vai socorrer, não. Isso é omissão de socorro também. Sem contar que aqui tem somente, né? Somente é casca de banana, é o CB, é o nosso CB. Quem estuda com a gente sabe, aprende esses macetes. Toda vez não, 90% das vezes que tiver uma casca de banana na alternativa, essa alternativa ela é errada, você não deve fazer aquilo. E é justamente o que a questão está pedindo. Não deve fazer, essa aqui também a gente não deve fazer. Socorrer só se for a gente que causou o acidente? Não está certo isso, né? Professor, então tem duas respostas, A e B? Até o momento sim, né? Posso marcar as duas? Pode não, aguenta aí. Remover vítima se estiver presa à ferragem. Eu posso remover vítima presa à ferragem, gente? Não, é só o pessoal especializado, com equipamento adequado que vai fazer isso. Então isso aqui também eu não devo fazer. Professor, então tem três respostas, A, B e C. Olha o que está escrito aqui na letra D, ó. Todas as afirmativas. Pronto, achei. É a letra D que eu vou marcar, que diz que todas estão de acordo com o que a questão pediu. Não deve fazer o quê? Nem A, nem B, nem C, todas. E anota esse macete aí, caso você ainda não saiba. 80% das vezes que em qualquer alternativa, pode ser na A, na B, na C ou na D, vier com esse todas aí, a resposta será essa. 80% das vezes. De cada 10, 8 vai dar certo. 2 não. O macete não é 100%, mas ele é muito bom. Ele te ajuda em 80% das vezes. Então anota ele, porque é um macete muito bom. Letra D de dado, a resposta. Nós temos aqui uma questãozinha sobre meio ambiente e ela nos traz o seguinte. Não está entre os principais gases tóxicos expelidos por veículos automotores de combustão. Entender essa pergunta é o primeiro passo para a gente responder ela corretamente. Então a gente precisa ficar atento a esse não, porque a questão está querendo saber aquela alternativa que não corresponde aqui com a questão.
E principais gases tóxicos. Vejam bem, gases tóxicos a gente sabe que os veículos expelem. Expelir é jogar no meio ambiente, no ar. Mas veja bem, está dizendo os principais. Talvez todos eles sejam, mas principais quais são? Quais que não estão entre os principais gases tóxicos? Ou os que não são principais gases tóxicos? Não, ok? Por veículos automotores. Automotor é veículo que tem um motor que faz ele andar. Todo veículo tem. De combustão. O que é um veículo de combustão? Que queima combustível. Porque hoje nós temos veículos elétricos também. Está ligado nisso aí, né? Então, bora lá ver. Dióxido de enxofre. Um nome estranho, talvez você nem conheça, mas tem cara de ser gás tóxico, não tem? Vou deixar ele aqui, ó, marcadinho aqui. Monóxido de carbono, outro nome estranho, talvez você não conheça, já pode ter ouvido falar aí no curso de legislação, nas aulas, né? Vou deixar ele também. Hidrocarbonetos e enxofre, olha só, mais dois nomes aí bastante estranhos. Nitrogênio e oxigênio. Opa, finalmente falou alguma coisa que você conhece. Oxigênio. Pensa comigo aqui, se você tivesse que se escolher entre todas essas alternativas, todos esses nomes estranhos aqui, um que não é gás tóxico, qual que você marcaria? A que você conhece. Então veja que você não precisa conhecer todos os gases tóxicos. Aqui a questão te ajudou. Opa, oxigênio eu conheço, oxigênio não é gás tóxico. Isso aí faz parte do meio ambiente, eu respiro isso, faz bem para o ser humano, ok? Então tá aí, facinho de matar essa, letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização. Diante da placa R22, essa placa aqui, ó, que tem um pneu, uma roda, um pneu, com a carcaça de corrente. Você entende que no trecho sinalizado com essa placa, devido à pista escorregadia e aos atoleiros, os veículos deverão ter pneus sobrecalibrados. Calibrar pneu é colocar a pressão de ar adequada. Existe pneu subcalibrado, quer dizer, está com menos pressão de ar do que deveria, nesse caso ele está murcho. E existe pneu sobrecalibrado, ou seja, ele tem mais pressão de ar do que deveria. Sinceramente, para você transitar num local onde tem atoleiro, tem pouca aderência, os pneus têm que estar subcalibrados. Nem é isso que essa placa aqui quer dizer. Essa placa quer dizer que você tem que usar correntes, essa carcaça de corrente no pneu para ajudar na aderência. Mas se você não tivesse a corrente e tivesse que trabalhar isso só na calibragem do pneu, o adequado seria subcalibrar. Pneus vazios, meia calibragem ali, eles têm maior aderência em pistas escorregadias. Sabia disso? Galera que anda na roça aí de moto, carro, sabe bem disso. Você dá uma esvaziadinha no pneu para poder ter maior aderência. Então, sobrecalibrados aqui não seria mesmo, e nem é isso que essa placa quer dizer, né? E quer dizer que você tem que usar ali uma carcaça de correntes. Letra B, então aqui está fora. Os veículos, ao passarem, deverão ser rebocados com correntes. Rebocado é guinchado, puxar. Outro veículo vai puxar ele com corrente? Não é isso. Há possibilidade de pista escorregadia com atoleiros e terreno encharcado. Essa é a resposta. Letra D. Devido à pista escorregadia, é proibido o trânsito de veículo. Não tem nada proibindo. Quando é proibido, tem aquela tarja transversal, igual um cinto de segurança aqui, né? Não é. Letra C mesmo a resposta. Mais um aí de sinalização viária. Conjunto de placas que trazem informações úteis aos usuários. Elas trazem informações aos usuários, como, por exemplo, sobre locais de interesse e distância a ser percorrida. Seriam as placas de regulamentação, as de advertência, as de indicação. As educativas, na verdade, é um subgrupo que está dentro das de indicação, tá? Então, vou eliminar ela aqui. Regulamentação, advertência ou indicação. Gente, regulamentação é placa que proíbe ou obriga alguma coisa. Advertência é placa que alerta sobre riscos e circunstâncias na via. E indicação são as placas que informam os usuários locais de interesse, distância, a cidade tal que você está procurando está para lá, na distância de tantos quilômetros. Isso aqui é função de placas de indicação. Letra D de dado a resposta. Mais uma de sinalização viária. Diante da placa A10B, você entende que existe um entroncamento oblíquo. Beleza, isso aqui é um entroncamento oblíquo. E perceba que aqui agora nós temos um B
de Bzinho. Eu já ensinei em ocasiões passadas que quando vem o Bzinho é alguma coisa à direita. Quando vem o Azinho é alguma coisa à esquerda. Essa letrinha final que vem aqui no final do código da placa, tá? Então veja bem, a direita, beleza, eu tenho aqui a direita, pode ser essa a resposta. É a esquerda? Não, para ser esquerda tem que ter um Bzinho aqui no final. Aliás, um Azinho aqui no final e não um Bzinho. Bzinho é direita, tá? É a direita? Sim, é um Bzinho, pode ser essa a resposta. E aqui não fala, fala assim, curva acentuada à direita. Falou direita, então poderia ser essa a resposta também. Nós conseguimos eliminar aqui só a letra B, usando o macete. Agora vamos ter que analisar para ver se A, C ou D. Só conseguimos eliminar uma. Curva acentuada? Não, gente, isso aqui não é curva. Curva é isso aqui, né? Isso aqui no caso é uma curva aberta e quando é assim é uma curva fechada. Não é curva. Seria a direita com difícil identificação à distância? Essa é a resposta. Inclusive, a finalidade, o objetivo da placa de advertência é te avisar de uma situação de perigo à frente, uma circunstância perigosa, uma situação de risco. Então, veja bem, tem um entroncamento oblíquo à direita, de difícil identificação à distância, e o que vai te ajudar a saber antecipadamente que tem essa situação perigosa é a placa. Então, essa é a resposta, tá? Seguido de pista sinuosa? Não tem nada a ver. Pista sinuosa é quando vem aquele monte de curvinha, igual a minhoquinha. A placa aqui não sinaliza isso, absolutamente. Letra C, a resposta. Meio ambiente. Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a saúde humana, por quê? Por que será? Porque podem causar irritação nos olhos e na garganta. O que vocês acham? Os gases poluentes que os veículos expelem, jogam no ar, pode causar irritação nos olhos? Sim. Na garganta também? Sim, você respira aquilo nas mucosas, né? Que essas películas que tem por dentro da boca, na garganta, causa irritação. Então, letra A pode ser a resposta. Vamos continuar lendo. Podem agravar moléstias respiratórias? Ih, professor, moléstias? O que é isso? Vamos entender como doenças. Podem agravar doenças respiratórias. Claro, se o ar está poluído, você está respirando aquilo que pode ser um fator agravante dessas moléstias ou doenças respiratórias, como asma, bronquite, dentre outras, né? Que deu 2 exemplos. Também serve como resposta. Mas e aí, professor, posso marcar A e a B? Eu posso marcar 2? Não. Quando você perceber que numa questão tem mais de uma resposta válida, você pode dar uma corrida de olho que em algum lugar você vai encontrar isso aqui, ó. É o tal do todas. Inclusive, eu tenho esse macete aqui com a gente, ensino isso no nosso treinamento. 80% das vezes que em uma das alternativas tiver esse todas, a resposta será essa. Ou seja, de cada 10 vezes que você usar esse macete, 8 vai dar certo, 2 não. Macete muito bom, 80% de aplicabilidade. E nesse caso não foi diferente, a resposta é a letra D de dado, tá? Porque ela pode provocar dores de cabeça e enjoo também. Então, tanto a quanto a B quanto a C servem como resposta, todas estão corretas, letra D de dado. Mais uma sobre sinalização viária. Diante da placa SAU 18, SAU porque é de serviço auxiliar, SA, serviço auxiliar. São placas azuis que você vê ali às margens das rodovias, né? Você entende o quê? O que você está vendo aqui? Eu estou vendo uma pessoa dentro de um guichê levando a mão aqui para lá de fora e o motorista levando a mão também, parece que para encontrar aqui com a mão do guichê. Será que ele está entregando para o guichê, que é a carteira de habilitação dele? Não é não. Isso aqui é um pedágio, tá? É a área de pedágio e ele está fazendo ali o pagamento do pedágio. Então existe um drive-thru. Opa, eu entrei lá para comprar o meu lanche? Não, não. Nem existe isso aqui dentro da sinalização viária, tá? Existe um posto de socorro médico, aí você teria que ter a cruz vermelha, né? Que é posto de socorro médico, não é o caso. Existe um ponto de pedágio? É isso aí, tem pedágio. Letra C. Encontrará um posto para abastecer seu veículo? Aí teria que ter uma bombinha de combustível, né? E não um guichê aqui com a pessoa recebendo um valor, né? Ok? Então, letra D também está fora. C aí é a resposta. Processo de habilitação. Assinale a alternativa correta. Além do instrutor e do aprendiz, poderá ter mais 2 acompanhantes no veículo durante a aula. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é verdade. Só pode ter uma pessoa acompanhando. Você, aluno, o seu instrutor e mais uma pessoa acompanhando. Aí pode. Ah, mas no dia do exame tem 2 examinadores dentro do carro. Beleza, mas aqui nem está falando de examinador.
Tá? Aqui está falando de aula, durante a aula. Tá? 2 examinadores. Você, um examinador na frente e outro atrás. Só pode ter uma pessoa atrás. Ok? Então isso aqui não é verdade. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade. Cara, pensa, você está sendo ultrapassado. Você tem que facilitar quem está te ultrapassando. Deixa ele passar, deixa ele embora. Quer andar mais? Direito dele, tchau. Ah, professor, mas eu já estou no limite de velocidade ali. Não é problema seu, deixa o cara andar. Aumentar a velocidade não pode, tá? Quando estiver sendo ultrapassado. As motocicletas têm prioridade de passagem em situações de congestionamento. Então, quer dizer, quando o trânsito estiver todo engarrafado, tem que abrir passagem para as motocicletas porque elas têm prioridade. Não é verdade, apesar delas imporem isso no trânsito. Eles vão entrando e vão chutando o retrovisor dos outros. Isso é errado, tá? Isso é dano contra patrimônio privado. Você pode responder pelo crime de danificar um veículo aí, ó. Então, cuidado com isso, hein? Isso aqui não é verdade. O pedestre tem prioridade de passagem quando houver faixa de segurança. Pô, tem a faixa de pedestre para ele. O que você acha? Ele tem prioridade ou não? Claro, gente. Óbvio. Questão que, se analisar ela com bom senso, você já chega na resposta. Letra D de dado. Mais um aí sobre sinalização viária. A placa R17, essa daqui, regulamenta o quê? Quando eu olho para essa placa aqui, com esse símbolo aqui embaixo, tem um 2T, que é de 2 toneladas, né? Isso é um peso. E aqui parece aqueles pesos de academia mesmo, né? A diferença é que ele tem essa bola aqui no meio, ó. Essa bola aqui no meio representa o diferencial do veículo. O diferencial é uma peça num conjunto de peças, engrenagens, que vem no meio dos dois eixos aqui, ó, semi-eixos. Isso aqui são as rodas do veículo. Aqui são 2 semi-eixos, porque ele não é completo, então não é um eixo inteiro, são 2 semi-eixos. E aqui no meio está o diferencial. Então, por isso que eu sei que não é um peso daquele de academia, né? Que aqui está representando a parte do veículo. Rodas, semi-eixos e diferencial. Isso aqui, ó, é um peso por eixo. Por eixo. Essas 2 toneladas aqui estão me dando a entender que é por eixo. Então, eu vou lá. Ó, carga máxima permitida. Poderia ser, porque está falando de carga, né? Mas eu estou procurando por eixo. Ó, por eixo. Porque isso aqui eu já entendi que é o eixo do veículo, né? Por eixo, ó, então aqui faz sentido. Então aqui não vai, já vou eliminar. E aí eu vou analisar agora a B e a D para saber qual que é. Peso máximo permitido por eixo, provavelmente vai ser essa a resposta. Ou seria largura máxima permitida por eixo? Se fosse largura, em vez de peso aqui, tonelada, teria que estar metros, né? E não é em metros que está aqui. Então não é largura, pode eliminar a letra D. Ficamos então com a letra B de bola.